Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo em Tessalônica e em Bereia, e passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padece e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vós anuncia, dizia, ele é o Cristo. E alguns que creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam tirá-los para junto do povo, e não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, chamando: estes que vêm ao alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidões e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram na sinagoga dos judeus. Ora, esses foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos neles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas e seus discursos no Areópago, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo e o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele a mais depressa possível, partiram, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus a ressurreição. E, tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas, pois coisa estranha nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio da Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vós vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que
vós anuncio, e Deus que fez o mundo, e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando e o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nós movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, gerações de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou pedra esculpida por artifício, a imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de varão que ele destinou, e disse, deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre as quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros.